Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 7 de novembro, quinta-feira, diário de trade do índice do dólar. E antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembre-se também de ativar o sininho para receber notificação todos os dias. Ditos avisos, bora lá pro gráfico, falando primeiro em relação ao dólar. Então, falando em relação ao dólar, regra de coloração, hoje eu não fiz nada no dólar, tem uns dias que eu não faço, mas olhando aqui, dando um zoom afastado, até assustei, porque, poxa, muita troca de cor. Então, isso é um sinal de que teve bastante volatilidade, bastante volume hoje. Então, tudo isso aqui foi o dia de hoje. Troca de cor aqui várias vezes, deram ruídos também, mas os ruídos até que alguns aqui, por exemplo, esse foi stop, esse foi stop. Esse foi stop, esse foi stop. Esse aqui teria sido, aqui também, aqui também. Algumas regiões com mais ruídos, teve um aqui também. Aqui, aqui. Deixa eu ver mais. E aí já era o final do dia. Mas no geral foi até interessante mesmo. Porém, deixei de fazer aqui a operação no dólar hoje. Falando do gráfico, já em relação ao gráfico de candles, deixa eu ver se é esse layout ou esse aqui que eu tenho que olhar. É esse da série histórica mesmo. E que nós temos aqui em relação ao macro, né? Eu tinha feito algumas marcações aí no dia de ontem. E nós temos aqui o rompimento desse canal. Inclusive aqui na sexta, acho que foi sexta, a gente teve um movimento bem de exaustão, né? Indicando realmente uma exaustão. E aí já começou essa semana já caindo, né? Só que ontem teve esse gap muito estranho, mas o movimento reverteu tudo e acabou fechando em queda, inclusive 200 pontos ontem de variação, muita coisa. Eu tinha marcado aqui algumas regiões de trava, né, que ainda permanecia essa aqui, e eu ajustei essa aqui como fundo. Inclusive hoje foi testada, um pouco rompida, só já ajustar aqui, que vai ser relevante para amanhã também. Pensar em movimento de queda. Quer dizer, para vender. Aqui nós tínhamos o mercado, infelizmente, um pouco sobrevendido, então estava um pouco esticado. E aí, voltando aqui para os 5 minutos, a gente teve um gap. Vou arrumar aqui. Um gapzinho de baixa, um pouco de exaustão, só que as médias menores sem tendência. A região onde abriu com ajuste aqui, eu não vejo nada ser feito. Primeiro candle de indecisão. Tava até comentando, mas aí, infelizmente, não sei o que aconteceu aqui no microfone, acho que erro de conexão. Porque só fui depois tirar o cabo e colocar, o pessoal começou a me ouvir, mas na parte da manhã ninguém tá me ouvindo, na primeira hora do dia. Mas eu tava falando aqui sozinha, então, pras paredes, que aqui não via nada para ser feito. E o movimento aí do nada, às 10 horas com a vista, teve uma força vendedora e cravou essa região de fundo que eu estava até, talvez, esperando que fosse testar. Jogando o primeiro candle para baixo, cravou 100% do dia, da primeira pernada, né, projeção. E aqui essa região começou a derivar. Essa deriva aqui, pelo menos também não vi nada, não achei interessante, talvez uma falha aqui nessa região. Rompeu, e quando deu esse candle aqui, 34, eu tava até de olho. Aqui, mesmo se fosse bonito, ele nem foi acionado. E se teria sido acionado, não tem risco retorno. Então, ficamos de fora da operação. O movimento aqui ficou um pouco travado, parecendo até que estava fazendo uma bandeira, né, dessa alta aqui, desse pivô, e subiu. Outra coisa que também pode ter sido um okoi aqui, tá? E aí criou um favelo gap dessa região, acabou preenchendo esse favelo gap. Subiu forte. E foi direto buscar a média 200, que ela estava sim em tendência. Então, média 200 poderia respeitar. Lá no grupo, eu acho que eu cheguei a ver. Deixa eu ver quem que mandou mensagem. No grupo, até falando que viu como gatilho. Vou aproveitar e ver aqui e já respondo. Peraí. Porque um aluno tinha mandado no grupo que ele está aprendendo ainda, né, aula de pullback, e ele até tinha identificado esse aqui como possível gatilho. Aí eu achei estranho na hora. Por isso que a média de 9 na imagem dele estava próxima, mas olhando aqui na minha tela, não está próximo. Então, não vejo como possível gatilho. E aqui nós não tínhamos risco retorno para essa região desse topo, tá? Esse topo aqui era importante, então não tinha risco retorno também. O mercado aqui subiu, cravou a 200. Pensar que em reversão não tem confluência suficiente. Faz o pullback. Também ele até perguntou se 58 é gatilho. Não, 58 não é um bom candle ainda de gatilho. E tem o mais importante, trap zone aqui nessa região. Então, evitar de fazer operação nessas regiões que tende a dar muito gatilho falso. Tentou romper a média de 20, rompimento falso, mas ficou travado aqui em torno da trap zone até que finalizou o dia nas regiões das médias sem tendência. Uma coisa interessante para se comentar é que aqui a gente tem um dia que não teve tendência, então tentou criar, né, de baixo, não conseguiu, foi para cima, não conseguiu também criar de alta.
e ficou no geral travada. A variação hoje foi 0,75 de queda. Um dia que testou essa região de fundo aqui, não testou esse topo. E aí, em relação a amanhã, já comentando pro macro aqui, só vou ajustar essa região que nós temos de possível resistência. Vou colocar um pouco maior e deixar aqui. Então, a depender do gap de amanhã, a gente pode ter uma abertura em torno ainda das médias, infelizmente. E aí, na abertura, pode ficar ruim para se pensar em fazer alguma coisa. Então, aguardar as médias criarem alguma tendência, porque realmente está travado e é normal que fique travado depois de um dia tão forte como ontem, né? Então, super normal o dia de hoje ficar travado. E se amanhã ficar também, vou achar super normal ainda. É bem comum, ainda mais depois de um dia que andou 200 pontos de queda. Mas, em relação ao macro, aqui em relação ao macro do diário do dólar, a gente tem aqui uma região de possível troca de polaridade, que aí eu fico com receio de talvez travar aqui, espero que não. Depois daquela barra de ontem, eu espero que dê sequência, só que a barra foi muito forte. Pelo semanal, o movimento está bem bonito. Amanhã, sexta-feira, último pregão da semana. Espero que aí fique pelo menos desse jeito, né? Indicando aqui uma possível trava realmente desse topo, dessa máxima histórica. Mas fora isso, ok, movimento tranquilo. Ixi, acabei de ver uma coisa aqui perigosa. Tem uma grande chance de a gente estar diante de um ombro, cabeça, ombro invertido. Isso não é legal, porque aí pode travar esse fundo. Então amanhã essa região dessa resistência aqui vai ser extremamente importante, porque tem esse possível ombro, cabeça, ombro formando aqui no macro. Para preencher, deixa eu ver se tem um fair value gap nessa queda. Tem fair value gap nessa queda. Essa queda ela não foi totalmente saudável, tem fair value gap aqui. O principal que nós temos é esse aqui. Se for puxar do diário, não é esse mesmo. 15 minutos, deixa eu ver no 15... Alguns pequenos tem aqui, tem nessa região, tem espaço para subir, infelizmente, por causa do fair value gap. Então, por causa disso aqui, a gente pode ter um movimento de alta, talvez, tá? Por causa dessa figura, indicando um possível movimento de alta, mas eu espero que seja uma alta saudável, que não venha romper topo aqui de novo. Então, pelo menos, ok. Aqui, em relação ao índice que a gente teve hoje em relação à troca de cor, teve algumas oportunidades com ruídos. Aqui, ruído, essa foi boa de venda. Compra foi boa, venda também, compra também. A venda foi sensacional, aí deu ruído. Venda bom, compra mais ou menos, aí já era o final do dia. Mas no geral, foi mais interessante o índice de troca de cor do que do dólar. Só comentando que eu cheguei a fazer a primeira operação já de renco com médias hoje. E já comecei errado, com o pé esquerdo, numa região que não foi tão interessante. Mas em relação a renco aqui de médias, vi que teve aqui nessa região. Essa aqui não foi a região que eu cheguei a fazer. Vi essa venda também, essa compra não, alguns motivos para não se fazer a compra aqui. E aí eu fiz essa venda. Olha que corno essa operação. Eu estava na compra, né? Carreguei, fiz duas parciais, e aí eu fiz essa venda aqui, o stop de 160, que é aqui. E aí tinha feito parcial 1 para 1, enfim, 2 para 1. E o que o bonito, né? O que o bonito acabou fazendo? Pegou meu stop e voltou, e caiu. Então, assim, o ponto que eu entrei também foi bem, assim, cagado. Bem cagado. E tinha um fator muito importante que eu esqueci, de 11h30 abertura do norte-americano. Então, assim, é a primeira semana desse horário, então até me adaptar aí, eu fiz cagada aqui, então stop de 160. Mas a primeira operação acabou sendo sensacional, mas foi pelo gráfico de candles. Porém, aqui não vi outra em relação ao pullback de médias. Só foram essas e eu acabei justamente entrando na que deu stop no dia. Já em relação aqui às médias, deixa eu ver qual o gráfico que eu tenho que olhar, é isso mesmo. Em relação ao macro aqui, a gente segue ainda dentro de um canal que está afunilando, essa linha roxa aqui. E aí nós tivemos ontem um movimento que foi de gap de baixa forte, porém fechou aqui, infelizmente, os últimos minutos bem esticado. E esses últimos minutos eu até comentei que a gente poderia ter um gap de alta hoje, só por causa dessa questão da divergência do Ibov. Porque ontem o Ibov fechou às 18 e o futuro caiu mais isso aqui com a fala do Mula, né? Como a Sheila chamou. A fala do Mula ali azedou o mercado no finalzinho. Só que essa região, esse movimento aqui, o Ibov não chegou a fazer. Então, mais de 1.000 pontos. E a gente poderia ter esse gap, porque o Ibov teria essa divergência. Então, um gap de alta confirmado. Só que onde iria abrir esse gap? Numa região de podre de médias aqui. Não tinha o que fazer. Aí, aqui eu até comentei, assim, não tem realmente o que fazer. Primeira pernadinha, tentou cair, né? Só que travou nessa região desse fundo, próximo da abertura do à vista. E foi um 61 aqui do Fibogap.
travou no 61 e jogou para cima. Por enquanto é que eu não vejo nada ser feito, não tem nenhum setup nessa região. Reagiu com a barra forte compradora. E no macro aqui nós temos essa região muito importante, muito importante, que era de liquidez, né? E poderia, não vou nem comentar essa figura que eu pensei que estaria horrível. Mas, enfim, o mercado subiu de forma esticada e aí precisava de uma correção. A correção foi feita, pullback ancorado com troca de polaridade, gatilho. E aí eu até comentei, gatilho estaria entrando nesse candle aqui. O stop seria um pouco realmente caro, mas é volatilidade desde ontem, tá deixando realmente caro aqui. E o movimento acabou, o meu 1 para 1 dando nessa região. Será que teria risco retorno? O que teria de bloqueio aqui? Vamos marcar a primeira pernada do dia, que é do 1 ao 4 para cima, é a região de 100%. Então, em relação ao macro aqui, de nível de variação, tinha 1,5 também, que poderia ser uma trava importante. Então, nós tínhamos confluência importante e o stop estava um pouco caro, então era interessante fazer parcial 1 para 1. Parcial 1 para 1 feita, qual que era o meu próximo alvo pensando? Aqui nessa região também. Só que faltou muito pouco e quando começou a rejeitar aqui, eu já fiz a segunda parcial, porque já estava subindo de um jeito que não é bom, subindo sem tocar na média. Então já fiz a segunda parcial e protegi, estava querendo a proteção aqui no 0 a 0. 0 a 0 não, no ponto de entrada, porque se voltasse o ponto de entrada não tem como eu tomar mais stop. Enfim, acabou aqui travando 161 da primeira projeção do dia, só que tem uma outra coisa que até o Eric comentou no grupo, que era uma LT que estava passando que eu não vi essa outra LT. Então tinha uma LT aqui, então realmente uma região muito forte a bloquear. Voltou, caiu nessa região, eu já larguei a operação que eu estava, ou seja, não chegou a pegar exatamente a proteção, larguei e fiz a operação cagada de venda do Renko. E aí foi a primeira operação que eu comecei a fazer de Renko de Mendes, né? Tomei stop, beleza, não fiz mais nada, o movimento aqui acabou formando um pivô de baixa, esse candle aqui não tem risco retorno, está caro, já esticou infelizmente. Fez uma trap zone aqui, travou, fez um topo duplo de continuidade, voltou a cair, tinha fair value gap para preencher nessa região, preencheu exatamente o fair value gap, médias ainda sem tendência, movimento voltando tudo, até que teve essa força aqui bem forte, quase fechando o gap. E aí fechou travado até o final do dia com a variação 0,38, batendo aqui quase com o movimento do dólar ao contrário. Então, no geral, eu achei bem fraco. Poderia ter sido melhor o dia em sentido assim de direção. Porém, acabei fazendo essa operação boa aqui. A outra foi realmente cagada ali do Renko. Uma coisa importante para falar em relação ao macro é que a gente tem aqui. A gente tem ainda o canal de baixa, né? E aí nessa região de resistência que foi rompida hoje, eu só vou ajustar agora. Na verdade, eu nem vou deixar, porque aqui tem duas LTs, então as LTs são mais importantes aqui pra gente. O movimento aqui ainda dentro tá estranho. Eu não acho que... Eu não sei, deixa eu ver. Se eu marcar em relação a esses fundos aqui, pode ser provável, tá? Que amanhã venha respeitar, dar algum sentido para essa região. Acho que não, tá? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aqui marcado que vai, né? Vai que acabe respeitando. Então, nós temos essas marcações aqui de LTs. Caso venha passar das LTs, tem essa região de suporte aqui no fundo. Espero que não, porque amanhã é o último pregão da semana. E aqui em relação ao Ibov, nós temos aí a semana bem boa. Deixa eu mostrar o gráfico semanal. Ótima. Quase que rompeu a máxima da semana anterior, porém não rompeu pelo menos a mínima. Desde que não rompa a mínima, a gente não tem aqui a confirmação desse movimento de baixa. E aí o cenário está bem interessante para dar uma força compradora ainda, tá? Espero que sim. É normal que fique travada nessa região, porque é uma região que é trap zone do Ibov. É uma região que tem LT passando também, então é normal que venha travar. E aí os últimos candles pelo menos não tomou essa força compradora que teve desse dia aqui, que teve muita força compradora. Aqui em relação a... lembrei uma coisa importante que eu esqueci de comentar. A VWAP, na VWAP do mês passado do dólar, olha lá, quem acabou cravando hoje? Quem acabou cravando hoje o fundo do dólar? A VWAP mensal do mês anterior. Que loucura. Então aqui sim, cravado, com sucesso praticamente a VWAP. Respeita demais isso aqui. E aí, enfim. Dito os avisos em relação ao gráfico nosso, hoje eu não acho necessidade de comentar da Petro, a Petro ok, e a FNC também, mas uma coisa que eu achei muito forte foi a Vale hoje. A Vale aqui fez um movimento bem forte, exagerado, só que o IFNC estava caindo na outra ponta, então ficou briga aqui, né? Deu uma briga forte.
Mas enfim, o mercado no geral hoje bem travado, depois de um dia de mega tendência. Lá fora nós tivemos aqui o S&P subindo, mais um dia de alta, rompendo máxima histórica aqui de novo, renovar aqui, só que está esticando de novo. E mais uma vez divergência de IFR. Então nós temos a renovação de topo do gráfico, porém de IFR não. E temos aqui a possível LT do canal. Tomaria muito cuidado em relação a isso aqui. NASA, que acabou rompendo máxima também. O Dow Jones tá super esticado, tá rompendo também. Dólar hoje ajudou, teve movimento de queda. Isso foi ótimo, porque ontem a barra de ontem foi exagerada, tinha muita divergência. Espero que comece a cair, tá? Espero que sim. O EWZ, ok, perfeito. O cenário aqui ainda tá ótimo, não rompeu esse suporte aqui. Hang Seng China vem ajudando nesses últimos dias. Aqui em relação a ouro, ok, movimento. Juros americanos é importante que venha travar nesse topo, porque aí ajuda o dólar também a cair. E basicamente isso aqui. E aí algumas coisas importantes. Tinha de notícia hoje era a decisão da taxa de juros dos Estados Unidos. Reduziu realmente conforme esperado. E eu achei a declaração do Jerome Powell ali um lixo de declaração. Se absteve de muitas coisas que precisava ser mais claro. Ficou muito, sim, em cima do muro. Demais. Amanhã, sexta-feira, tem algumas 9 horas aqui do IPCA, mas depois não tem nada relevante, tá? Então acabou a semana de notícia. Acho que o mercado ainda vai digerir a questão da decisão da taxa de juros hoje, mas não teve muita coisa relevante, tá? Vida que segue, vamos focar na próxima reunião e o que tem os efeitos, né, da vitória do Trump também vai afetar ainda muita coisa. Mas outras coisas interessantes aqui do macro, o nosso juros de 10 anos ele tá bastante esticado, né? Mas essa imagem aqui, que o o Lucas Costa ele postou, é uma imagem em relação ao diário, e aí a gente pega desde 2022, a gente vê que teve uma onda 1, 2, 3, 4, 5, e aí está querendo formar a onda corretiva ABC para começar uma pernada de baixa. Ele também consegue enxergar aqui que nós temos um teste do canal, então nós estamos numa região de possível resistência de um canal de baixa, e aí a gente pode talvez esperar uma correção realmente dos DIs, tá? Também acredito que sim, que a gente tende a ter uma correção dos DIs. Desculpa, não é os DIs aqui não, é os juros americanos lá dos Estados Unidos, 10 anos, desculpa. Mas se tiver uma correção lá, isso é muito bom para muitas coisas, muitos países, muitas economias. Então, se respeitar esse gráfico aqui, seria um ótimo cenário de baixa, tá? E de alta para as bolsas, enfim, e pode ajudar aqui a bolsa nossa também. Outra pessoa que também está enxergando justamente essa LT que o Lucas postou, fica mais claro, né, essa LT aqui no gráfico de candle. Então, nós estamos exatamente na cara dessa LT, que pode respeitar como resistência. Inclusive, hoje, 10 anos, e que acabou respeitando. Então, tem uma LT mais macro aí passando. Outra coisa que eu achei interessante, que ainda acho muito estranho o que está acontecendo com a bolsa lá nos Estados Unidos, é que está subindo, ignorando várias coisas. E o Nasdaq agora acaba de encontrar um ponto importante, terceiro toque da SLT. SLT do mensal, tá? Então é do mensal SLT aqui, desde lá de 90 que nós temos esse gráfico. Então, mais um motivo aqui para tomar cuidado. Outra questão que o mercado está ansioso, está esperando, a pacote fiscal. Quando que esse pacote fiscal desse corte de gastos vai sair? E se vai sair? E o que vai ser cortado, né? Até agora, essa briga. Algumas coisas que o Powell falou ali, eu achei, assim, muito em cima do muro. Por exemplo, não considero que sou legalmente obrigada a renunciar. Porque perguntaram ele, no caso do Trump, não querer ele ter que sair. Aí ele até comentou que se o Trump pedir, ele não vai renunciar. Então, ele tá na intenção de continuar e eu não sei, também não sei se por lei. Aí essa questão é justamente isso que ele comentou aqui no início. Não considero que sou legalmente obrigada a renunciar. Tipo, se o Trump querer, ele não é obrigado a renunciar. Ele não tem que acatar. O fim do mandato dele é realmente 2026. Então, até 2026 o princeso vai estar ali. Outras coisas bem bobas mesmo que foi falado, ficou muito em cima do muro. Mas, enfim, outra coisa importante aqui, deixa eu ver o que era isso aqui. Que várias pessoas estão vendo como que é importante esses juros americanos acabar respeitando. Novamente, o gráfico de 10 anos. Então, é importante que esses juros venham a corrigir, porque se estourar para cima, a gente vai ver um caos para todo lado. O iene japonês, por exemplo,
Peraí, que agora é ien, na verdade. Vai derreter, a Selic vai acabar indo para cima de 13%, facinho. A Europa pode entrar em recessão, porque o euro também explodiu, infelizmente. E a moeda nossa foi uma das que mais performou ontem, tá? Na verdade, foi a que mais performou. Performou de resultado, de variação no dia, por causa desse pacote fiscal que nós estamos esperando. Mas o euro sentiu bastante ontem com a vitória do Trump. Então, vai ser um caos para todo lado. Outra coisa aqui, a respeito do S&P. O S&P também está batendo uma LT de... Deixa eu ver qual tempo. Mensal. Batendo uma LT mensal. Então, olha que loucura essa LT passando aqui. Algo que vem lá desde 1930. Então, tem uma LT passando nessa região. E aí, será que vai respeitar junto com o Nasdaq, que também tem uma LT? Eu acho essas coisas de gráfico muito, muito forte, tá? Outra coisa interessante que é a respeito desse gap que teve em relação a esse tipo de gráfico, que eu não sei qual que é essa fonte, tá? Qual que é o gráfico, qual que é... Enfim, mas teve esse gap ontem. Aqui. E esse gap aqui teve uma reação muito forte. E aí essa pessoa comentando que só teve 2 vezes, tá? Na história, que teve justamente esse gap aqui de 2%, tá? Um gap de 2%. E aí já teve um movimento que continuou de alta. E, infelizmente, nos outros casos que nós tivemos, por exemplo, desde 90, né, década de 90, o S&P acabou sendo negociado em baixa no mês seguinte, tá? Então, aí junta com o gráfico aqui, nós temos essa LT passando tanto no Nasdaq quanto no S&P. Outro ponto importante que a gente está tendo os melhores anos lá do S&P de ano de eleição. Esse aqui foram os outros. E estamos aqui muito parecido com esse aqui, que é de talvez não sei de que ano. Mas, se a gente for ver, se for repetir esse movimento, olha a cara do fundo que nós temos, que na verdade nem é rally de Natal, né? É o fundo do Natal, né? Não tem de talvez ter o rally ali. Então a gente está bastante parecido com esse movimento aqui, que não é algo bom, infelizmente. Outra coisa a respeito das falas, né, do Lula hoje falando bosta de novo. A respeito que Lula deve analisar, na verdade esse aqui não foi a fala dele, foi alguns comentários, que aí Lula deve analisar 2 propostas de corte de gasto, então, ou seja, está reduzindo, sendo que antes já estavam, acho que eram 5 propostas, fofocas, né? Uma delas chegaria a 15 bilhões, que vai cortar de saúde e transporte, e a outra talvez em torno de 10 bilhões, só isso, né? Só isso, que coisa. Outra coisa importante... O mercado, então, está esperando a ficar impaciente. Quer dizer, está começando a ficar impaciente com essa demora do pacote de gastos, infelizmente. Hoje a gente teve um mercado muito bom ali nos índices asiáticos. Hang Seng e Xangai formaram um pivô de alta. Isso é muito bom porque a gente teve, inclusive, a Vale hoje performando muito bem com a puxada do minério de ferro. Então, isso é bom. Isso é bom para ajudar o movimento aqui do Ibov a subir e fazer aquele movimento que a gente está esperando do macro. Aqui o dólar até a parte da manhã, pelo menos estava acionando, né, a barra de ontem e está com cara que vai cair mais, que criou uma forte tendência de baixa. Outro ponto aqui, deixa eu ver, acho que era só isso aqui dessa parte. Acho que era só isso, então. Vamos ver como vai ser o dia de amanhã. Hoje foram 2 operações, a segunda nem... Foi uma cagada, e a primeira ótima.